Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Aragão, eu sou do Orquidária Imperial e nós vamos dar continuidade na explicação da germinação de sementes de orquídeas, ou seja, na reprodução de orquídeas a partir das suas sementes. E eu trouxe para ajudar a gente a Suzuki Red Flare. É isso mesmo, é uma belíssima orquídea, está muito bem entorcerada e é ela que vai me ajudar a explicar para vocês o processo de polinização e germinação da semente em ambiente comercial. A germinação de sementes, como acontece na natureza, eu já expliquei no vídeo anterior. Então aqui, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês a germinação de sementes no ambiente comercial. Vem comigo! Nós sabemos que a variedade de orquídeas é muito grande. Existem orquídeas grandes, orquídeas pequenas, orquídeas que produzem flores grandes, orquídeas que produzem flores pequenas, flores que duram muitos meses, flores que duram apenas um dia. E o que mais interessa é que podem ser flores grandes ou flores pequenas, como a flor da Volcano Trick. Está aqui, ó, uma outra plantinha de flor bem menor do que a anterior. Ó, o cacho de flor dessa é do tamanho da flor da Suzuki Red Flare, mas tem a sua beleza, é encantadora, tá? Ambas as plantas estão disponíveis no nosso site, www.orquidarioimperial.com. Então, quando tiver um tempinho, não deixa de acessar lá o nosso site, não, tem muita novidade o tempo todo. Vamos lá. Uma vez que a sua flor, e eu vou mostrar o processo de polinização no outro vídeo, uma vez que a flor é polinizada, nós já vimos lá no vídeo anterior que a flor murcha, fica só aquela palhinha na ponta da cápsula, né? E ela vai produzir aqui atrás, no ovário, a cápsula de semente. Eu vou mostrar aquela planta com a cápsula de semente novamente, ó. A cápsula de semente e olha a palhazinha aqui, ó, na pontinha da cápsula, que é justamente a flor. Então, essa parte aqui atrás é o ovário, onde se desenvolve a cápsula de semente. Legal, eu já contei aqui com a ajuda daquelas duas belíssimas plantas, a Suzuki Red Flare e a Volcano Trick, para exemplificar ali as diferentes formas e tamanhos de flores e aonde exatamente é produzida a cápsula de sementes, né, aquela carambola de sementes no ovário ali logo atrás da flor. E o objetivo desse vídeo aqui é mostrar como é feita a reprodução comercial, porque nós mostramos no vídeo anterior que as sementes das orquídeas são muito pequenininhas e precisam de condições bem específicas para germinarem na natureza. A literatura fala que algo em torno apenas de 1 a 2% de sementes de orquídeas germinam na natureza. Veja, não significa que elas vão chegar na sua fase adulta, elas germinarão, tá? Dali até a sua fase adulta, que pode levar de 1 até 7 anos aproximadamente, ou seja, até ela produzir a sua primeira floração, muita coisa pode acontecer e essas plantas vão se perder. É óbvio que um viveiro comercial, um produtor comercial, um orquidário comercial, não pode se submeter a uma produtividade tão pequena. Então o homem aprendeu a manipular essas sementes, a criar o ambiente artificialmente, um ambiente que possibilite a germinação, e é esse o nosso objetivo. Então, uma vez que as plantas sejam selecionadas e cruzadas, nós já vimos nos vídeos anteriores a importância da seleção de plantas, quer seja pela sua saúde, pela qualidade das suas flores, época de floração, perfume, forma, colorido, etc. E a dificuldade da manutenção da cápsula. Uma vez que essa cápsula está prestes a romper, prestes a abrir, ou seja, que as sementes já estão maduras, em um viveiro comercial nós colhemos essa cápsula de sementes e enviamos ela para um laboratório. Aquele ambiente totalmente asséptico, ou seja, um ambiente totalmente estéril, livre de fungos e bactérias. As plantas serão manipuladas em câmaras de fluxo laminar, que são equipamentos que têm o ar completamente estéril. A pureza do ar dentro de um equipamento desse é de 99,99999%. Eles usam filtros de ar, chamados filtros absolutos, para que você consiga essa pureza. Por que tudo isso, gente? É assim que a orquídea é germinada. Lembra que eu falei no vídeo anterior que para a semente germinar, ela precisava do açúcar que a micorriza disponibilizava para ela através da sua excreção? Então, é exatamente isso que está acontecendo. O homem aprendeu isso, observou isso e aprendeu que ela dependia de determinados nutrientes e açúcares para germinar e conseguiu desenvolver essa gelatinazinha que nós chamamos de meio de cultura, que tem todos os nutrientes
e todos os açúcares que a planta precisa, a semente precisa para germinar e a planta para se manter durante um determinado tempo. O processo em si, ele basicamente é o seguinte: o meio de cultura ele é preparado, e aí cada laboratório ou cada indivíduo tem a sua fórmula. Ele é preparado, colocado dentro desses vidros. Esquece a planta, esquece a semente. Esse meio de cultura é como se fosse um doce em compota. Nós sabemos lá da nossa avó, da nossa mãe, da nossa esposa, ou mesmo nós mesmos quando fazemos, que os doces em compota, os doces depois de preparados e colocados dentro do vidro, eles precisam ser esterilizados. Senão fungos e bactérias irão contaminar e irão dar por perdido aquele doce, certo? Então o que nós fazemos? Fechamos o vidro, mais uma vez. Esquece, nesse momento não há presença de semente nem de planta aqui dentro. Então esse meio de cultura é preparado, é colocado dentro do vidro, esse vidro é fechado. Esse vidro ele vai para um equipamento chamado autoclave. Ele vai fazer a mesma coisa que a panela de pressão faz com doce em compota. A gente não pega lá os vidrinhos de doce em compota, bota na panela de pressão, liga a panela de pressão e deixa ela trabalhar por 30 a 40 minutos ali aproximadamente para esterilizar o docinho. Então, depois de esterilizado, se esse vidrinho de doce ficar fechadinho lá na prateleira, ele não é mantido por meses em perfeitas condições, a mesma coisa vai acontecer aqui com o nosso vidro de orquídea, tá? Com o nosso vidro de meio de cultura. Então, o meio de cultura é preparado, é colocado dentro dos vidros, os vidros são fechados. Esses vidros eles são esterilizados em equipamentos que nós chamamos autoclave, como eu acabei de falar, e depois de esterilizados, eles estão prontos para uso. Qual é o desafio? As suas sementes, eu mostrei há pouco as sementes, inclusive tocando nelas, mostrando no dedo, ela aqui em contato com o ar, não estão limpas. Então, se nós pegarmos essas sementes sem estarem esterilizadas e colocarmos dentro desse frasco, vai acontecer a contaminação. Então essas sementes também precisam ser esterilizadas. E elas não podem seguir o mesmo processo de esterilização dos vidros. Os vidros nós colocamos lá na pressão e no calor. Se eu colocar a semente na pressão e no calor, ela vai não só ser esterilizada, como ela vai se tornar estéril, né? Estéril no sentido de não germinar mais. Essa semente, esse embrião vai se perder. Então, o processo de limpeza da semente, ele é feito quimicamente. Então, é feita uma solução com hipoclorito, né? O nosso popular cloro, o pessoal na região de São Paulo chama de cândida. É feita uma solução de cândida, de hipoclorito. As sementes são colocadas ali dentro e agitadas por um determinado período. Agora, olha o desafio desse processo de esterilização. A quantidade de hipoclorito ali dentro, na solução de água estéril, né, água limpa, água esterilizada, tem que ser grande o suficiente para matar todo fungo e bactéria que exista na semente, mas não pode exceder um determinado nível, senão ele acaba tornando a semente infértil. Senão ele mata a semente, acaba não só com o fungo e com a bactéria, mas acaba também com a semente. Então por isso o processo é controlado. Então vamos lá. Rodrigo, eu domino esse processo. Eu já consegui o meu vidrinho com meio de cultura, eu já tenho aqui as minhas sementes lavadas no hipoclorito, esterilizadas no hipoclorito, as sementes limpinhas. Eu sei, lá do meu docinho em compota, que se eu abrir o doce em compota, dar uma conferida nele, ou dar uma colherada e fechar e botar na prateleira de novo, ele vai estragar. A mesma coisa vai acontecer com o meio de cultura. Se você abrir o vidrinho aqui para colocar a semente e fechar o vidrinho, a semente pode até tentar germinar, mas os fungos e as bactérias vão colonizar o meio de cultura muito mais rápido do que a germinação da semente. E aí você acaba perdendo tudo. Então por isso é que esse processo ele é feito em laboratório. Por isso que eu falei anteriormente no vídeo que se usam capelas de fluxo laminar, que se usam filtros absolutos, com pureza de 99,999%, que eu citei aí laboratórios industriais, inclusive farmacêuticos, né, para você ter uma noção de mencionar o que seria esse ambiente de germinação, e por isso esse processo é tão complexo. Então se pega o vidrinho com meio de cultura, se pega a semente esterilizada, se leva tudo isso para dentro de uma capela de fluxo laminar, que lembra em linhas gerais aquelas caixas em que são colocadas os bebês, são as incubadoras, lembra? Que o bebê fica ali dentro, em especial um bebê recém-nascido, ou um bebê que precisa de necessidades especiais.
e que as pessoas ficam com as mãos ali dentro dessa caixa manipulando a criança ou cuidando da criança. Então a mesma coisa é feita nessas capelas de fluxo laminar. É tudo colocado ali dentro e o técnico, o biólogo ou o técnico laboratorial que estiver trabalhando com essas plantas, ele tem aí proteção total, tá? E ele não vai contaminar esse meio ambiente. A capela ela fica soprando o tempo todo, esse equipamento ele fica soprando na sua direção o tempo todo, evitando que haja, ou dificultando que haja a entrada de fungos e bactérias ali dentro. E lá dentro ele abre o vidro, coloca as sementes e fecha o vidro novamente. Aí sim, esse vidro pode sair da capela de fluxo laminar e vir para as estantes de crescimento. Viram o tamanho do desafio? Não acabou aí não. Passados alguns dias, essas sementes podem germinar. Então, como elas são muito pequenininhas e como elas foram diluídas ali, na verdade elas foram colocadas na solução de hipoclorito, né, e depois lavadas, esse processo de abrir o vidro e colocar um pouquinho de semente e fechar, significa um pouquinho montão. Porque elas são muito pequenininhas, você não vai conseguir individualizar, vou botar 10 sementes, vou botar 25 sementes. Então quando ela começa a germinar, ela fica um verdadeiro tapetinho aqui dentro. Muitas e muitas e muitas plantas dentro de um único vidro. Se você simplesmente deixasse esse vidro paradinho lá, nas condições ideais de crescimento, ia chegar um ponto que uma planta ia sufocar a outra, uma planta ia consumir o nutriente da outra, e o processo todo ia se perder. Então uma vez que esse vidro, que a gente costuma chamar de frasco-mãe, ele germina, esse vidro ele precisa retornar para aquela capela de fluxo laminar, para aquele equipamento, para ser repicado 2, 3 vezes durante todo o período. O que significa o processo de repique? Ter outros vidros prontos só com meio de cultura e ter esse vidro pronto com aquela graminha, aquela porção, centenas de orquídeazinhas germinadas. Você abre os 2 frascos e você começa a tirar um pouquinho daquelas mudas, que agora você já consegue começar a separar um pouquinho melhor, um pouquinho daquelas mudas para cada um desses frascos. Em geral, um frasquinho mãe, ele chega a produzir 20, 30, 40 outros frascos, com 10, com 20, com 25 mudas em cada frasco desse. Então aí você começa a literalmente multiplicar os indivíduos, tá? Você começa a separar e multiplicar os indivíduos. Por que você tira um pouquinho daqui e coloca só um pouco dentro do outro frasco? Para que ele tenha espaço de crescimento, para que ele tenha ventilação, para que ele consiga aproveitar melhor o substrato dele, que nesse momento é essa gelatina, é esse meio de cultura. E esse processo nós chamamos de repique. Então a semente é germinada, depois de germinada, algumas semanas ou meses depois, ela é repicada até chegar nesse ponto aqui, ó, em que as plantas já estão tocando lá na tampinha do frasco, prontas para serem retiradas. Rodrigo, quanto tempo dura todo esse processo? Isso depende muito da espécie. Isso depende muito de espécie para espécie. Mas, em geral, quando uma semente entra no laboratório até ela ser devolvida para o orquidário, leva, em média, 18 meses. É isso mesmo, gente. 18 meses o processo de germinação e crescimento inicial da sua muda. Se você agregar esse tempo, esses 18 meses, ao tempo inicial de maturação da semente, lembra que eu falei que vai de 4 a 16 meses? Você já tem aí 2 a 3 anos no processo todo de produção da sua orquídea. Entenderam porque a orquídea não é necessariamente cara? Ela tem sim um valor agregado, ela é sim diferente de, por exemplo, de violetas, porque as violetas, o processo de produção dela todo, completo, leva 6 meses, até a primeira floração. De orquídea, entre o cruzamento e a saída do laboratório, 2 a 3 anos. Então por isso que elas são tão valorizadas, por isso elas são tão exóticas e por isso elas têm um precinho um pouquinho diferenciado. Mas é um pouco diferenciado. Gostaram do vídeo? No próximo eu vou mostrar para vocês a saída aqui, ó, do frasquinho e o plantio nas bandejas coletivas. Então não deixa de acompanhar o nosso canal, gente. Tá bombando, a galera tá me mandando muita mensagem, tem dúvida, não sabe o que fazer, manda sua mensagem, endereça o seu tema conosco. À medida do possível a gente vai produzindo vídeos com esses temas. Essa sequência de vídeos aqui foi a sugestão da Dona Sônia, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Dona Sônia, obrigado, não deixa de comparecer à nossa loja. Em Niterói, pertinho da senhora, no Horto do Fonseca, funciona uma de nossas lojas. Fica na Alameda São Boaventura, 770, Fonseca, Niterói. E o melhor é no stop. Ela funciona sábado, domingo, feriado, das 8 às 17.
A galera que está um pouquinho mais longe, nós temos lojas em outras localidades também, é só deixar sua mensagem, a gente vai indicando para vocês. E aonde não tem uma de nossas lojas físicas, acesse o nosso site www.orquidariaimperial.com. Curte o canal, marca a sinalização, compartilha esse vídeo. Obrigado, gente. Uma ótima semana.